Uma das definições de criatividade é você olhar diferente para alguma coisa, né? Mas o seu olhar muitas vezes ele se dirige para alguns assuntos que estão ali no seu mundo que você está experimentando. Em dezembro, meu primeiro filho chega, o João vai nascer, e alguns assuntos que já tinham meu interesse, eles estão cada vez mais presentes. Entre eles, a escolarização, a educação e a parentalidade. E eu acho que a criatividade ela vem sendo cada vez mais desenvolvida nessas áreas, ainda bem, porque por mais que tenha muita gente trabalhando para isso, a gente ainda está meio atrasado em muitos pontos. Mas algumas pessoas, como a nossa convidada de hoje, a Rosa Cavalcante, que é educadora, fazem com que a gente tenha a esperança de que muita coisa vai melhorar. Rosa, muito obrigado pelo trabalho que você faz com as crianças e muito obrigado por aceitar participar aqui do PenseSi, agora nessa jornada desse mês que está começando. Um abraço. Oi pessoal, eu sou a Rosinha, professora há mais de 20 anos. Eu brinco que eu só falo desses 20, porque se eu falar mais do que esses 20 eu posso parecer velha. Nessa caminhada com as crianças, eu tive a oportunidade de ser de tudo um pouco, além de professora. Eu já fui encantadora de bebês, eu já fui a Xuxa, eu já fui a Emília, eu já fui até o Tiririca. E cada vez que eu pude experimentar essas novas vivências com as crianças, eu tive a oportunidade de me conectar com elas, né? E de olhar com os olhos delas. Educação infantil é puro encantamento. O Ben Alves tem uma fala que eu gosto muito, que ele diz que a missão do professor não é dar respostas prontas. Até mesmo porque as respostas elas estão nos livros, elas estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, é provocar a curiosidade. É permitir que essa criança realmente exerça o seu protagonismo, que ela consiga se enxergar como competente e capaz, que ela consiga exalar toda a criatividade que tem dentro dela. Pense, e se toda criança tivesse um adulto que acreditasse nela? Dentre todas as definições sobre criatividade, a minha preferida é a do gênio do Einstein, que diz que criatividade é a inteligência se divertindo. Perfeito. Acredito que as pessoas criativas são realmente muito inteligentes. Afinal, elas acabam trabalhando meio que dobrado. Elas precisam pensar fora da caixa, elas precisam criar, inovar. E além de inteligentes, as pessoas criativas também são muito perseverantes. Afinal, quantos nãos elas recebem pelo caminho? Não é a hora, não é assim que se faz, não inventa, não, não e não. Além de inteligentes e além de perseverantes, elas também precisam ser muito corajosas. Corajosas para não desistirem no meio do caminho, para não deixarem a sua luz se apagar e para permanecerem desse lado de fora da caixa. O pintor francês Matisse dizia que criatividade exige coragem, né? Quantos não será que Matisse recebeu pelo caminho quando sua arte era considerada uma brincadeira de cores? Onde já se viu brincar com cores, né? Onde já se viu brincar, criar e inovar. E na escola, há espaço para deixar fluir essa criatividade? Carla Rinaldi, que é uma grande educadora italiana e estudiosa da infância, diz que não há criatividade na criança se não houver criatividade no adulto. A criança criativa e competente existe se existir um adulto que a enxergue desse jeito. Olha o tamanho da nossa responsabilidade enquanto pais e educadores. Não dá para estimular a criatividade na criança se a própria criatividade estiver morta dentro da gente. Se não houver sensibilidade, se não houver encantamento e se a gente não conseguir enxergar com os olhos delas. Educação infantil requer muita sensibilidade. E o professor acaba sendo meio bruxa, meio fada e completamente apaixonada. Não existe receita de bolo, não existe um passo a passo. Primeiro porque cada criança é única no mundo. E só vai dar certo se a gente souber isso de fato. A criança competente e criativa ela existe se existir um adulto que a enxergue desse jeito. Mais uma contribuição de Carla Rinaldi. Essa criança competente precisa ser vista, precisa ser respeitada e incentivada. Até mesmo porque ela passa suas manhãs, suas tardes e muitas vezes o dia inteiro com a gente, 5 dias na semana.
E ela não divide só o seu tempo com a gente, ela divide o que ela tem de mais precioso, que são suas ideias, seus sonhos e seus desejos. Essa criança competente e criativa precisa do nosso olhar atento e cuidadoso. Ela requer validação, ela requer o nosso brilho no olhar, a nossa sensibilidade. A criança competente precisa também do nosso encorajamento. Criatividade exige coragem, lembra? E quando eu me refiro ao olhar, eu não estou falando daquele olhar só do que eu sou capaz de ver. É um olhar que transcende. É um olhar recheado de sensações, de emoções. É um olhar conectado, é um olhar interpretativo. É um olhar meio de bruxa, meio de fada, né? Sim, a gente sabe que esse olhar é importante, mas a gente sabe também que elas precisam de mais coisa além desse olhar. Elas precisam de um ambiente estimulador. Muitas vezes a própria sala de aula, ela nada mais é do que uma caixa disfarçada, com um quadro e as letrinhas coladas em cima. Ela precisa da nossa validação, ela precisa ser questionada, ela precisa levantar hipóteses, ela precisa fazer conjecturas. Mesmo que essas hipóteses sejam bizarras aos olhos dos adultos. Ela precisa saber desde cedo que o erro faz parte do processo. Ela precisa confrontar as ideias, jogar as dela, ouvir a do colega e entender que nem tudo pode ser encaixado no certo e no errado. Então, recapitulando, criatividade requer inteligência, que as crianças têm de sobra. Criatividade requer perseverança, basta observar uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Criatividade requer coragem, que as crianças têm de sobra, mas muitas vezes elas precisam da gente para lembrar que está lá dentro delas. Criatividade requer o nosso olhar atento, requer a nossa escuta sensível, requer liberdade. E eu vou dizer para vocês o que realmente a criatividade não merece mesmo. Ela só não merece a nossa tesoura imaginária. E para fechar, eu penso que a gente tem que ser ponte para que essa criatividade pulsante que existe dentro de cada criança não só sobreviva, mas que continue feliz, alegre e saltitante. Obrigada!